entretanto queria dar aqui um abraço e vou deixar ficar aqui o canal que vos vou falar, que é o Biker Chats. Como é que é, malta? Bom dia! Isto está um belo dia para andar de moto. Já viram aí pelo título que isto hoje vai ser uma conversa em andamento, não vão ver nada a não ser a minha bonita cara. Por isso, antes que se esqueçam, likezinho e subscrever no canal. Sem mais delongas, bota para a estrada. Pois é, malta, já vos vou falar do tema, mas entretanto queria dar aqui um abraço e vou deixar ficar aqui o canal que vos vou falar, que é o Biker Chats, Conversas Bikers, que está... E estou a falar deles porquê? Estou a falar deles por duas razões. Primeiro, porque já abordaram o tema que eu vou abordar, não é? Abordaram, por coincidência, eu não sei quando é que este vídeo vai sair, mas abordaram ontem, e eu já ia fazer isto hoje, há de ser desgraçados, e é um motoblog especial porquê? Não é pelas pessoas intervenientes serem suficientes ou por aí fora, só um bocado, mas não é por aí. É um formato completamente diferente do que nós estamos habituados a fazer e a ver. São três camaradas, colegas, amigos, companheiros que desencantaram uma ideia de fazer aquilo brutal. Eu vou ser um bocado distraído porque me estou a desviar aqui dos ciclistas, que é para não limpar nenhum aqui para o meio da selva. São três amigalhaços que fazem um motoblog em simultâneo, em conversas uns com os outros. Entre os três, desenvolvem os temas. Opa, e está muito bem esgalhado, primeiro porque eu acho que em Portugal nunca vi ninguém a fazer isso. E eles precisam de alguma projeção para começar a crescer, para os vídeos serem recomendados, porque aquilo tem bastante conteúdo. Por isso, malta, Biker Chats, deixe-me ficar aí o logo. Na descrição vou-vos deixar ficar um link para o canal, caso vocês sejam nabos e não consigam procurar na lupazinha do YouTube, porque a malta não é naba, é como eu, bem mal. Um gajo sem óculos é lixado. Passem lá, subscrevam, opá, vejam uns vídeos deles, que opá, aquilo é muito fixe, é de rir, vale a pena, são engraçados, e é uma ajuda para a comunidade motoblogger, a malta ir subscrevendo os canais que vão passando, porque há muita malta aí com qualidade. Eles, além de terem qualidade de conteúdo, têm qualidade de imagem e edição, por isso, maltinha, vale a pena. Pois é, malta, eu vou falar por experiência própria, porque realmente isto está-se a tornar uma coisa insuportável ao nível da toxicodependência. Porquê? Porque eu nasci em 75, já lá vão uns aninhos, e não havia internet nem nada dessas coisas. Ainda sou do tempo para a malta falar uns com os outros, ou ligava para os telefones de disco, ou então ia ter que tocar a campainha uns dos outros, ou então combinávamos coisas na escola para nos encontrarmos em um determinado café ou coisa assim. Não em 75, que eu em 75 ainda era puto, mas entretanto com as internets, ainda sou do tempo do Mirk, do Wi-Fi e dessas tralhas todas, e depois comecei a nível profissional, pá, porque eu utilizo as redes sociais muito a nível profissional, nomeadamente para a parte da arquitetura tenho uma página do Facebook, tenho conta do Instagram, só que com esta história do canal, antes do canal ainda, já tinha outra conta no Instagram, ou seja, no Instagram tenho conta do escritório, tenho uma conta pessoal de fotografias, porque eu gosto de tirar fotos, opá, e já fiz fotografia profissional, agora não faço nada profissional, só bebo, é a única coisa é que eu sou bom. Fazia umas fotografias engraçadas, de moda, que até vou deixar aí, só uma fotografia para vocês verem, e fazia uns trabalhos para a KFC,
Não, sim, KFC, sanduíches deles de frangos, também posso deixar ficar aí uma, só para vocês verem que ainda existem fotos minhas nos placares, quer dizer que a culpa é minha de que aquela tralha de vocês chegarem ao placar e verem uma sandes espetacular e quando vos servem não tem nada a ver, a culpa é minha, é verdade, já repararam nisso. E entretanto, com o clube abri mais uma conta no Facebook, mais uma conta no Instagram, e isto já fazia uma conta pessoal no Facebook para gerir 2 contas profissionais no Facebook, ou seja, 3, e 3 contas já no Instagram. Com a brincadeira dos vídeos aqui para o canal, criei mais uma conta no Instagram, criei mais um perfil no Facebook, e mais a conta no TikTok e mais a conta no YouTube. Isso quer dizer o quê? Que a minha vida está inundada por redes sociais. E como é que começou a gerir isso tudo? Não sei. O que é certo é que, de repente, e sem me dar conta e deixando-me levar, passo muito tempo agarrado às redes sociais. Coisa que eu não queria, mas as redes sociais acabam por ser úteis dependendo do que nós procuramos e dependendo do tempo que a gente perde a ver as coisas. Porque eu no Instagram, por exemplo, tenho a minha conta do Gabinete de Arquitetura, fazendo scroll, só me aparecem coisas relativas à arquitetura e design e por aí fora. Ou seja, eu se perder lá 1 ou 2 horas, não estou propriamente a perder tempo, porque acabo por estar a investigar novas tendências, novas imagens, novas experiências. Acabo por não ser considerado tempo perdido. Agora, nos outros Instagrams que eu tenho, TikToks e afins, e mesmo Facebooks, já há muita pouca coisa de motas me aparece. Ou seja, eu se for ao meu Instagram aqui do canal, vejo motas, mas relativamente pouca coisa me aparece. Aparece muitas boobs, isso com fartura, não sei porque eu nem pesquiso, nem sou homem dessas coisas. Aparece malta a cozinhar. Aparece tudo, menos teoricamente o que eu deveria estar a ver. O que é que eu deveria estar a ver nesse canal, relacionado aqui com o canal? Ou seja, com esse canal, relacionado com esse canal. Tá bom. Devia estar a ver coisas que me ajudassem a crescer os conteúdos, ou seja, ideias novas, maneiras de editar novas e tudo mais. Isso no TikTok ainda me vai aparecendo, mas sempre com publicidade ao CapCut e essa tralha toda. Ainda me vai aparecendo umas coisas engraçadas diferentes, mas também com muitas boobs, não percebo a cena. Mas com tudo isto para dizer o quê? Que um gajo passa dezenas de horas, eu ainda nem fui ao meu telemóvel ver, porque aquilo dá para ver o tempo que perdes nas redes sociais, porque faz-te um gráfico de tempo consumido a ver essa atrapalhada toda, e eu desconfio que estou mais tempo nas redes sociais do que estou a trabalhar. Isto sem contar que no trabalho, quando estou a trabalhar, tenho sempre o YouTube a rolar com vídeos. Geralmente escolho vídeos que dão para ouvir e não preciso estar a olhar para o monitor, ou seja, consigo prestar atenção ao que estou a fazer ouvindo, porque eu gosto de trabalhar com algum ruído de fundo, porque faz com que eu force um bocadinho mais a minha atenção e esteja com mais atenção no que estou a fazer, e gosto de ter sempre no fundo aquilo a correr. Ou tenho música, ou tenho vídeos da malta que faz motoblog, ou tenho gajos a cozinhar no meio da savana, por aí fora. Isto tudo para dizer, eu não sei se vocês já alguma vez pensaram nisso, cada um de vocês. Eu estou-me a analisar a mim próprio, porque sou completamente viciado em entulho na net, porque ao fim e ao cabo, se eu contabilizar as horas em que estou a ver realmente coisas que de alguma maneira contribuem para eu evoluir tanto a nível profissional como a nível de canal, ou de foto, ou de vídeo, ou o que é, serão meia dúzia. Eu passo muito mais tempo a ver entulho e coisas que não têm jeito nenhum,
Opá, porque aquela cena, o algoritmo daquela cena é tramada. Tu basta parar, vocês repararam já nisso, não é? Vocês configuram inicialmente uma conta e basta vocês, de alguma maneira, escolhem, por exemplo, o TikTok, vocês escolhem as temáticas que querem ver e aquilo inicialmente ainda vos aparece aquilo. Depois qual é que é o problema? É que no meio daquilo eles metem uma coisa que não tem nada a ver. Vocês calham de parar uns segundos naquela imagem, estragaram tudo. Isso quer dizer o quê? Que para a frente vão começar a sugerir coisas novas e sempre que vocês param para ver, mesmo que não vejam o vídeo até ao fim, o facto de terem parado e não fazerem um scroll logo rápido daquilo para cima, faz com que futuramente eles vos obriguem quase a ver esse tipo de conteúdo, fazendo com que o que vocês tinham programado inicialmente deixe de ser efetivamente aquilo que supostamente vocês queriam ver. Eu não sei, malta, a malta que vê os meus vídeos também devem ser uns agarrados de todo tamanho, mas comentem-me aí, digam-me aí por favor, se não for maçada, quantas contas de Facebook vocês têm, quantas contas do Instagram, quantas contas do TikTok, opá, quanto tempo vocês passam agarrados a isso, se é na altura do trabalho, se é em casa à noite, se é na casa, opá, eu já dou por mim. Vocês têm que ver se têm a mesma patologia que eu. Eu levanto-me de manhã, mal o despertador toca, a primeira coisa que eu faço é pegar no telemóvel e ver como é que estão as subscrições e as visualizações dos vídeos no YouTube, no Instagram e no TikTok. É a primeira coisa que eu faço. Depois, de manhã, porque o YouTube é uma ferramenta porreira, porquê? Porque se autoalimenta, ou seja, tu mesmo que deixes de fazer conteúdo durante algum tempo, ele diminui, obviamente que diminui as visualizações e os subscritores, mas continua a crescer lentamente. O Instagram e o TikTok, não. O Instagram e o TikTok é aquela entulheira que tu tens de estar a deitar sucata todos os dias lá para dentro, porque se não deitares, começas a perder subscritores e essas plataformas deixam-te de recomendar. Por isso, como vocês podem imaginar, eu todos os dias coloco, tanto no Instagram como no TikTok, pai, três reels, porque eu ainda sou do tempo em que o Instagram era vocacionado para as fotografias e depois deixei de fazer, ponho algumas fotos na mesma, mas deixei de meter fotos lá, porquê? Porque me apercebi que porque as fotos não têm ao alcance que têm os reels. Os reels é publicado mundialmente, ou seja, toda a gente do mundo os vai ver, enquanto as fotos só vai ver a malta que subscreveu o vosso Instagram, a menos que vocês ponham a foto nos reels e aí ok, mas tem muito mais interatividade, vídeos no Instagram, o que não deveria ser, não concordo, acho que o TikTok devia ser para vídeos e o Instagram devia ser para fotos, como era como estaria planeado inicialmente, mas as coisas são o que são e as cenas vão crescendo. Isto tudo para vos dizer o quê? Este vídeo não vai ser muito longo, só mesmo para vos dizer que, opa, sou um gajo completamente agarrado às redes sociais, já na fase negativa, já na fase de declínio de vida, porque o engraçado disto é que eu percebo que isto não é saudável, mas mantenho-me lá agarrado àquilo. E porquê? Só porque sou estúpido, mais nada, não é? Porque vale de quê? Opa, um gajo ganha um bocado mais de projeção a nível de canal, não a projeção de ser conhecido, não, eu digo de fazer crescer a rede social. Mas chegas ao final do dia e começas a pensar, para quê? É preciso isto tudo? Se um gajo já trabalha, já tem projeção a nível laboral, é preciso? Se calhar não, meu, nem sei o que vos diga, eu agora até utilizo uma tag lá nos meus vídeos e nas merdas que faço, que é uma tag que já é utilizada, ou que já foi, agora deve estar um bocado em desuso, que é a falsa fama. Epá, um gajo, que fama? Fama é se eu descobrir a cura para o cancro. Opa, se eu descobrir alguma coisa realmente que contribua para a evolução da espécie humana. Agora, o que uma pessoa faz, o que eu faço com esta exposição aqui é, fama é esta? Pá, não é fama nenhuma. Se é para alimentar o ego, pá, eu não sou muito gajo destas cenas, mas ao fim e ao cabo até acaba por ser. Mas eu preciso.
Não. Então porque é que o fazes? Continuo a dizer que sou estúpido, nada mais. Maltinha, pá, eu sei que vocês têm muito a falar sobre isso, eu sei que vocês não gostam de escrever, pena que o YouTube não deixe ficar mensagens de voz nos comentários, senão sei que vocês comentavam toneladas, mas só deixem escritas. Opá, comentem, que vocês sabem que eu respondo a todos os comentários, sem exceção. Isto teria panos para manga, que eu depois podíamos falar dos comentários negativos que a malta recebe. Opá, por acaso não tenho tido grande azar nessa cena, que a única vez que recebi assim um comentário um bocado mais agressivo, e a pessoa lá tinha a razão dela, foi quando eu lancei um vídeo sobre o Miss Portugal, não sei, homem, mulher, Miss Portugal, pá, que fiz aquele vídeo, tive N comentários, pronto, opa, desde transexuais, desde não binários, heterossexuais, homossexuais, lésbicas, pá, tudo, comentários de tudo, pronto, e tive um comentário de um ou de uma, nem sei, brasileiro, pá, um bocado já na onda do insulto, porque o facto de eu não concordar faz com que eu esteja mal, e o facto do outro concordar faz com que ele esteja bem. Não, opá, cada um tem a opinião que tem, opá, um gajo tem que viver com isso, podes não concordar, mas tens que aceitar. Agora daí entras para o discurso de ódio, só porque uma pessoa não concorda, pá, não faz sentido, até porque eu não concordei respeitosamente, ou seja, não ofendi ninguém com a minha não concordância com a situação. Pronto, pá, foi um único comentário. Agora, tenho um muito engraçado, que foi uma vez que eu fui ao Cais de Gaia, há pouco tempo, porque eu não sou muito de ir lá, porque tem muita gente, é muita confusão, pá, e aquilo para tomar um café e ver um Porto mesmo de bacalhau, meu Deus. Fui lá e, opá, fiz uns filmezinhos com o telemóvel, 2 filmes só, e colei os 2 e disse fiz um Reels e meti no Instagram. Vocês não têm noção, esse Reel já está com 100 e tal mil visualizações, pá, toneladas de comentários, e houve lá um manozinho que disse, vocês aproveitem, porque isto, o Cais de Gaia vai acabar. Eu percebo a situação dele, que é questão dos barulhos e aquela atrapalhada toda, pá, mas aquilo, se não há o Cais de Gaia ao domingo, não é o turismo que dá dinheiro àquele comércio dali da zona, porque eu tenho a certeza, na altura de inverno, em que não vai lá ninguém, o comércio deve-se ressentir milhões. Isto tudo para dizer o quê? Esse comentário desse indivíduo que disse que não concordava e que aquilo, eu não disse que não concordava, disse, vai acabar, vai não sei o quê, o que aconteceu? Opa, tenho N comentários de insultos ao gajo, opa, eu não apaguei porque não são direcionados a mim, deixei lá picar, mas é como eu digo, há conteúdo de ódio, é preciso gerir isso, opa, eu ainda não soube lidar na primeira pessoa com isso, opa, uma pequena coisa que faz, até porque as cenas que eu faço, vocês já viram, não é para afrontar ninguém, opa, e tem alguns vídeos de opinião própria, que não discrimino quem tem opinião diferente, opa, mas não passa disso, por isso, sou um gajo bastante saudável. Maltinha, fica feito o vídeo, era só uma explanagem deste tema que achei pertinente de falar, por isso, sem mais demoras, aquele beijinho à prima. Fernando, olha eu a fechar o capacete, que categoria!